Graça e paz, amada igreja, amém? Segura na mão de Deus e vai. Vai com fé, crendo que o Deus que te formou para o louvor da sua glória te garante estar contigo em todo o tempo. Louvamos ao Senhor por essa manhã ensolarada, bonita, por podermos estar na casa do nosso Deus, por podermos estar adorando a Ele de uma forma tão livre, com tanta alegria nesta manhã. E a nossa oração é que o Senhor fale ao teu coração nesta manhã. Deus colocou uma palavra no meu coração, e assim como ela foi bênção para mim, que ela seja bênção para você também. Eu agradeço ao nosso pastor Eliezer a confiança de estar aqui, e eu quero dizer para você, igreja, que eu sempre quero subir aqui com muito temor e tremor, sabendo que é Deus quem faz, nós somos apenas um canal do fluir de Deus, mas a honra, a glória sempre será do nosso amado Jesus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então não adianta imaginar nada, porque é dele, por meio dele e para Ele todas as coisas, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 22. O título dessa palavra é obediência que gera provisão. Repita comigo, obediência que gera provisão. Amém. Todos acharam? E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui, com o jumento, e eu e o rapaz iremos ali, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho.
E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse-se então o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua santa palavra que foi lida. Obrigada, Senhor, porque ela é vida para nós. Obrigada, Senhor, pelos heróis da fé. Mas hoje o Senhor também quer levantar homens e mulheres cheios de fé e coragem e obediência. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã, fala aos nossos corações. Senhor, nós abrimos o nosso coração. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Pai, que cada coração seja uma terra a qual a Tua palavra possa cair e germinar e frutificar para a Tua glória. Senhor, nós repreendemos essa manhã toda inquietação de alma, toda perturbação de espírito, todo pensamento dúbio, toda insegurança. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra venha completar, que o Senhor venha fazer o Teu querer nesta manhã e que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amada igreja, coisa linda é depender do Senhor. Abraão foi um homem chamado amigo de Deus. Abraão não conhecia a Deus só de ouvir falar. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Nessa manhã eu quero dizer para você, minha amada, meu amado, mais do que trabalharmos na casa do Senhor, porque é uma honra enorme, mais do que nossas atividades, nossos ativismos, tudo que Deus quer é um relacionamento conosco. E eu quero te dizer também, igreja, nós estamos no mês de fevereiro de 2023, que se você e eu quisermos ser usados pelo Senhor, é necessário nos relacionarmos com o Senhor e vivermos uma vida de obediência. Repita comigo: obediência. A nossa carne não quer obedecer. A nossa carne não quer fazer o que Deus manda que façamos. Amados, quando nós vamos para a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, nós vemos a chamada de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti eu farei uma grande nação, e eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: se tu uma bênção. Abraão só conseguiria e conseguiu ser essa bênção porque ele obedeceu. O inimigo é o pai da mentira. E tudo que ele quer é que você viva em desobediência. E quando nós vamos para a palavra de Deus, eu creio que Abraão, que era um homem honrado, e o nome Abraão significa pai de multidão. Abraão, que é o pai da fé. Abraão também, como é conhecido como amigo de Deus. Deus havia dado a Abraão uma promessa, Gênesis 15:5, então o levou fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, e as podes contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Abraão tinha uma promessa. Abraão também era um homem honrado entre as pessoas. Se nós formos no capítulo 21, versículo 22, olha o que Abimeleque fala de Abraão. Abra lá, Gênesis 21, capítulo 22, marca isso aí na sua Bíblia, minha irmã, meu irmão.
Olha o que Abimeleque fala para Abraão: Deus é contigo em tudo que você faz. Um homem em que as pessoas olhavam para ele e viam nele uma grande diferença. Abraão também, quando nós vamos para o capítulo 23, olha outros testemunhos que falam de Abraão. Quando Sara falece, olha o que eles chamam Abraão: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Que coisa linda! Abraão era como um príncipe de Deus entre aquele povo. Isso quer dizer que a vida de Abraão fez diferença na sua geração, aonde ele era inserido. Mas Abraão aguardou 25 anos até a promessa se cumprir. E a promessa se cumpriu. Isaque, o filho da promessa. Isaque significa riso. Um filho traz riso. Um filho traz alegria. Um filho enche a nossa casa de graça. É como um selo do Senhor para a felicidade de um casal. É um presente que o Senhor dá. Os filhos são herança do Senhor. Abraão havia recebido então o seu Isaque, o filho da promessa. Havia na vida de Abraão a bênção do Senhor. Hebreus 12:1 diz: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, pessoas testemunhavam da vida de Abraão, a bênção que ele era. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12:1. Agora eu quero dizer o primeiro ponto dessa palavra para você. Não é porque nós somos servos do Senhor que nós não seremos provados. Não é porque você vem todo domingo à igreja, porque você tem um cargo na casa do Senhor, porque você é um príncipe, uma princesa do Senhor, porque você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Posso trocar aqui? Alô? Que você não será aprovada. Olha o que diz Tiago 1:12-17. De repente você entrou aqui e você está passando uma prova muito grande, um problema muito grande. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumido, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Deus não tenta ninguém, mas Deus nos prova. De repente na sua vida você está passando um momento de prova. Eu tenho uma palavra para você. Obedeça e fique firme. Obedeça e fique firme. Você imagina, no capítulo 22, a qual nós lemos, Deus disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou então o Senhor: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Meu irmão, é duro. Eu tenho só um filhinho. Esperei 10 anos para o meu filhinho nascer. Ó.
Chorei muito diante do Senhor. Eu era a própria Ana, amargurada de espírito por não poder ter gerado. 10 anos. Nasce João, imagina? Deus fala: você tem noção? De repente você na sua caminhada, você tem algo que você lutou muito, que você conquistou com muito choro, oração. E Deus está falando: me dá isso, isso é meu, isso não te pertence mais. Só crente maduro na fé consegue prosseguir. Só crente que crê no Deus Jeová Jireh consegue prosseguir. Só crente que tem os seus olhos voltados para o autor e consumador da sua fé conseguem obedecer, porque crê que o Senhor tem todo o poder para reverter qualquer situação. A grandeza não vem quando as coisas sempre vão bem para você, mas a grandeza vem quando você é realmente testado, quando você sofre alguns golpes, algumas decepções, ou quando a tristeza chega, porque apenas se você esteve nos mais profundos vales, você poderá um dia saber quão magnífico era estar subindo a montanha. A prova é a hora quando a nossa fé é testada. É nos tempos difíceis que nós podemos abandonar Jesus ou continuar crendo. Sabe quando você não tem o valor para pagar a conta essa semana? Jeová Jireh. Sabe quando um parente seu está desenganado pelo médico? Jeová Jireh. Sabe quando você está passando um momento em que você tem que entregar algo, ou então você perdeu o emprego? Jeová Jireh. Quando você vê alguém da sua família que está longe do Senhor, não consegue ver a importância de honrar ao Senhor? Jeová Jireh. O Deus da provisão tudo pode, porque não haverá impossíveis para o Senhor. É nesse Deus que Abraão estava com a sua fé confiada. Não é na palavra do médico, não é na palavra daquele que lançou algo sobre você, ou lá no trabalho, tentando te intimidar, te paralisar, ou um vizinho, ou alguém, ou um chefe, não. Abraão sabia com quem ele se relacionava. Ele se relacionava com Jeová Jireh. Amados, é interessante que no Salmo 11:5 diz: o Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Deuteronômio 8:2: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Na verdade, o que Deus queria com Abraão? Deus queria ver o que estava verdadeiramente no seu coração. Porque quando está tudo bem, mas na hora da prova nós revelamos o que está no nosso interior. É na hora da dor, é na hora da angústia, é na hora do choro, do sofrimento, que nós colocamos para fora o que realmente está ali. Não conseguimos fingir para Deus. Só que nesse texto do capítulo 22, amados, é tão interessante que Abraão, ele fala 3 vezes: eis-me aqui. Primeiramente, Abraão fala: eis-me aqui para o Senhor. Depois, no versículo 5,
mais à frente, no versículo 7, ele diz: eis-me aqui para o filho dele. E depois, no final, no momento de escape, em que o anjo brada, ele novamente fala: eis-me aqui. Nós precisamos falar mais: eis-me aqui. O eis-me aqui significa entrega total, confiança e disposição em servir. Isaías 6, nós conhecemos. Eu gostaria que o meu querido pudesse estar colocando ali. Amados, o profeta Isaías, ele teve uma visão, e ele diz: eu vejo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, a aba das suas vestes enchia o templo. Versículo 2. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois eu sou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu disse: o que, igreja? Envia-me. Precisamos dizer mais: eis-me aqui. Diga para você, diga para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida para a tua glória. Usa a minha vida, Senhor, para o teu louvor. Eis-me aqui, eu não sou nada, não tenho nada a não ser o Senhor. Abraão disse: eis-me aqui para Deus. Mas Abraão também disse: eis-me aqui para o seu filho. Irmão, você tem ideia do que foi essa caminhada de 3 dias até Moriá? Eu acho que eu viveria só de mão dada com meu filho. Você imagina como foi essa caminhada de 3 dias até Moriá? Eu acho que eu ia passar, eu acho que ia demorar até mais, né? Porque a gente ia abraçar, beijar, porque... Você imagina? Isaac pergunta. Então disse aos seus servos: espere aqui. Espere aqui. É interessante que Abraão não conta para os servos o que ia acontecer. Não conta para Isaac o que ia acontecer. Existem coisas entre você e Deus que são coisas íntimas suas com Deus e que nem todo mundo precisa saber. Porque se você contar, vai trazer uma desestabilização na sua casa, uma desestabilização no seu trabalho, uma desestabilização na vida de tantas pessoas ao nosso redor. Tem coisa que é contigo e com Deus. Abraão fala para os 2 moços: fiquem aqui. Olha a fé dele. Iremos para lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a palavra já de fé. Vocês fiquem aqui, que eu vou lá adorar, e nós vamos voltar. Isso é fé. De repente você está passando um momento difícil, você com Deus, mas você precisa ter uma caminhada de fé. Irmãos, quando Abraão olhou o monte, eu creio que ele tremeu. Não é não? A sua promessa. Ele caminhou junto com a sua promessa. E tendo chegado
ao lugar que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar. Eu não sei o que Deus tem mandado você fazer. Eu não sei quem Deus tem mandado você falar de Jesus. Nós estamos num ano em que nós temos que testemunhar e falar de Jesus. Falaremos de Jesus ao mundo, vai ser o nosso tema. Nosso pastor daqui a pouco vai dizer: Jesus Cristo cura, salva e liberta. Eu não sei quem Deus tem confiado a você, mas você precisa caminhar com fé, olhando para Moriá. Eu não sei a luta que você está passando, a situação difícil. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, ele responde de novo: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, eu estou vendo toda essa cena aqui, eu estou vendo toda essa situação. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o que havia, meu filho. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão profetiza de novo que Deus ia providenciar o cordeiro. Olha a fé, ele fala: Deus há de providenciar o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Primeiro ele falou para os moços: fique aqui que a gente vai voltar. Depois ele fala para o filho: Deus vai providenciar o cordeiro, meu filho, fica calmo. Deus vai providenciar o cordeiro. Fé. Fé. Quando Abraão chegaram no lugar em que Deus havia designado, e ali ele edificou um altar. Irmãos, nós precisamos edificar um altar. Um altar de adoração na nossa casa. Um altar de adoração no trabalho. Como pastora? Vai trabalhar, não estou falando que você não trabalhar. Vai lá para o banheiro na hora do teu almoço. Quantas vezes eu passava por batalhas dentro do trabalho. Na hora do almoço eu ia para o banheiro, eu ia orar. E Deus guerreava as minhas guerras dentro do trabalho ali. Na empresa onde eu trabalhava. Aqui é bom que qualquer guerra que a gente tenha, né, pastor? A gente já ajoelha, já está na igreja, já ajoelha, não precisa nem ir para o banheiro. Aqui mesmo, já vai para o banheiro. Quantas vezes precisamos edificar um altar? Chegaram ao lugar. E ele então dispôs a lenha, amarrou Isaac. Você tem noção disso? Irmãos, é tão interessante que a gente não vê na Bíblia escrito: Isaac se desesperou, Isaac se debateu, Isaac teve nada disso. A confiança desse filho no seu pai era algo impressionante. Você confia no seu Pai Celestial? De repente você nessa manhã está se sentindo amarrado. Você está se sentindo como que preso. Confie no teu Pai, que tem todo o poder para te libertar de grilhões, de cadeias, de problemas, de dificuldades. Abraão amarra o seu filho e o deitou no altar. Total rendição. Total rendição. Não tinha mais nada. Isaac estava ali entregue. A obediência de Abraão nos constrange. Como o amor de Deus, que é muito maior, nos constrange, mas essa obediência também nos constrange. Ele tomou a mão, levantou o cutelo para imolar, em outras versões diz degolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Eu não sei se você tem se sentido numa situação muito difícil. Saiba que o anjo do Senhor vai bradar do céu na tua vida, meu irmão.
mudando essa situação, que para você poderia ser como que perdida. E o anjo então brada, e o que Abraão, ele responde? Eis-me aqui. E o anjo diz, não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe façais, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Muitas vezes as nossas provas são Deus sondando, esquadrinhando o profundo do nosso coração, para ver aonde estamos alicerçados. Abraão estava alicerçado no Senhor. Sua fé era inabalável no Senhor. Abraão não tinha medo. Abraão sabia que Deus poderia até mesmo ressuscitar o seu filho. Amados, que nós possamos nessa manhã confiar no Jeová Jireh, o Deus que provê. Que nós possamos nessa manhã verdadeiramente obedecê-lo com todas as forças do nosso ser. Eu quero te falar uma coisa. De repente tem muita gente passando pela prova financeira. Eu já passei muita prova financeira. 2 anos desempregado, meu marido. A ponto de eu chorar no quarto e dizer, Senhor, não tem mais para onde eu correr, não sei mais o que fazer. Eu não sei você. Qual tem sido o Jeová Jireh? Qual a provisão que você necessita nessa manhã? Leve a sério a palavra de Deus em obedecê-lo. Tem gente que quer a provisão, mas não quer a obediência. Tem gente que quer a provisão, mas não quer fazer a sua parte. Tem gente que quer que o filho seja salvo, mas tem que testemunhar dentro de casa. Tem gente que quer crescer financeiramente, mas não é dizimista, não é ofertante. Como é que vai ser, meu irmão? A obediência que gera a provisão. Você quer ver escape na sua vida, na sua família? Obedeça ao Senhor. Abraão obedeceu e entrou no rol dos heróis da fé. Que eu e você, nós possamos crer no Deus que tudo provê. Que nós possamos amar ao Senhor. Abraão foi testado naquilo que ele amava. Eu não sei se você tem sido provada naquilo que você ama, mas se você obedecer, Jeová Jireh, Deus proverá na sua vida. Eu queria que colocassem uma canção que eu separei, que meu pastor, essa semana ele falou, pastora, vamos aprender a ser mais, como é que ele falou? Direta, objetiva. Estou tentando. Dei umas cortadas aqui na mensagem. Mas enquanto estivermos adorando com essa canção, eu queria convidar você, que precisa de um agir da parte do Senhor, em alguma área da sua vida. Eu quero convidar você a se colocar aqui no altar diante do Senhor, crendo no Jeová Jireh, o Deus que provê, em nome de Jesus. Amém, Senhor.